Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV. Léo Jesus, prazer enorme receber vocês aqui. Vamos trocar uma ideia, claro, sobre o empate do São Paulo contra a equipe do Fluminense, mas também tem coisas importantes que aconteceram depois do jogo. Entrevista coletiva de Ceni, vou trazer imagens dele aqui chamando o jornalista de palmeirense, o Rogério, sensacional, mas também falando coisas importantes sobre o futuro do São Paulo. O Galopo, tá certo? O Rogério disse que já aprovou o nome. E o Ferrarese? Teve jornalista que praticamente cravou no decorrer do dia. O Rogério meio que jogou uma ducha de água fria aí. Qual que é a real sobre o Ferrarese? Então vamos desmistificar aí tanto o Galopo quanto o Ferrarese neste momento se podem vir ou não para o tricolor paulista, tá? Quero falar também do lamentável caso de racismo que aconteceu no estádio do Morumbi. O São Paulo já se posicionou também. E algumas outras coisinhas a mais depois do tic-tac. Vamos lá, pessoal. Então, rapidinho, São Paulo 2, Fluminense 2, um bom jogo de futebol acima de tudo. Quem foi ao Morumbi, torcedores do São Paulo e do Fluminense, acho que de maneira geral viu um jogo agradável de se assistir. Duas equipes tentando buscar o resultado. O Fluminense, um time de muito bom toque de bola. O empate, para mim, justíssimo para o que foi o jogo, tá? E o São Paulo, pessoal, acho que muito indigesto esse adversário que o São Paulo pegou. É preciso contextualizar. O São Paulo vem de uma guerra do meio de semana. O São Paulo só tinha uma maneira de passar do Palmeiras que era com muita força de vontade. E é isso que o São Paulo tentou buscar e conseguiu trazer a vaga no Allianz Parque. Jogou na quinta, Fluminense que jogou na terça contra um Cruzeiro que, com todo respeito ao Cruzeiro, gente, você não precisa guerrear para ganhar do Cruzeiro. O Fluminense foi passear em Minas Gerais, trouxe um resultado com muita facilidade, mérito dele e propriedade. O que eu quero dizer com isso? Eles chegam com situações físicas muito distantes no estádio do Morumbi. E para piorar, quando eu falo com o adversário indigesto, o Fluminense é o time que mais cansa adversário, né? Por mérito dele, do seu treinador, mas é o time que mais cansa, é cansativo jogar contra o Fluminense, é um toque de bola que envolve, então você tem que correr muito atrás do Fluminense. O São Paulo conseguiu batalhar até os 15, 20 minutos do segundo tempo, teve chance ainda de ampliar o jogo, mas depois o Fluminense, inclusive depois do empate, fica mais perto até da vitória que o São Paulo. Então pegou o adversário errado na hora errada, na minha opinião, o São Paulo. O empate deixa o São Paulo na 8ª posição, estaciona, em termos de pontuação não é bom, mas em termos de futebol, ok. Vamos fazer o seguinte, analisando jogador por jogador, a gente consegue desmistificar a partida aí, né? Jandrei ou barra o Thiago Couto, né? Jandrei, inclusive, preocupa, saiu contundido, espero que nada sério. Thiago Couto não teve grandes oportunidades de bolas difíceis para mostrar se tem condição ou não de ser o goleiro do São Paulo, né? Ou o goleiro reserva, pelo menos. Mas, enfim, demonstrou alguma personalidade, pelo menos não sentir afobado ali, né? Linha de defesa do São Paulo, pessoal. São Paulo fez a opção de jogar com 2 zagueiros dessa vez. Léo, que também saiu machucado, esse daí preocupa muito mais porque me parece contusão muscular. Pode colocar 2 ou 3 semanas aí pro Léo voltar. Diego Costa achei um pouquinho estabanado, um lance clássico ali, é uma bola que ele poderia sair dominando, ele optou pelo carrinho, né? Correndo risco seríssimo, não merecia ser expulso, mas se o pé tá um pouquinho mais pro alto, o VAR acaba chamando ali e complica, né? Rafinha, quando estava como lateral, pouco avançou, depois no segundo tempo como terceiro zagueiro, acabou ajudando nas coberturas ali do ataque do Fluminense, que ia muito por aquele lado. Agora chegamos no Patrick Lanza, né? Lateral esquerdo, saiu rápido do jogo e entrou o Wellington, que para mim foi um dos melhores da partida. Muita gente questionando o Rogério Ceni. Ah, mas não era para colocar o Patrick, né? Tá muito cedo, isso queima o jogador. Pessoal, eu discordo disso, né? Tava cedo porque o Patrick jogou mal, mas quando o Rogério colocou o Luizão em Minas Gerais, estava ótimo, porque o Luizão foi bem, né? E quando colocou o Pablo Maia antes, estava ótimo, porque jogou bem, depois foi errado, porque jogou mal. Eu acho que isso está muito a ver com o que o jogador que entrou corresponde. Hoje o garoto não correspondeu, o Rogério fez certo em sacá-lo depois, mas não acho que erra em dar a oportunidade, né? Você pega exemplo do Thales Costa, já destacando aqui, ótima partida do Thales Costa, mas já fez outros jogos ruins. Os garotos, eles oscilam mesmo, pessoal.
Acho que o Rogério faz certo, na minha opinião, de dar oportunidade. O Wellington vinha numa sequência grande e tinha que poupar. E aí viu que o garoto não estava dando conta, mudou de ideia, não vejo problema nenhum, tá? Meio campo do São Paulo, já falei do Thales, que para mim fez uma grande partida. Patrick, junto com o Wellington, para mim, os dois melhores da partida do São Paulo. E o Igor Gomes, gente, que o Rogério Ceni inclusive citou na entrevista coletiva, que o Igor Gomes ajuda muito ele taticamente, ele é o equilíbrio ali entre a defesa e o ataque do São Paulo. Falando sério, pessoal, não é zoando o Igor Gomes, não. Mas o Igor Gomes, ele é o cara que mata o jogo. Pro bem ou pro mal. Tô elogiando e aqui falando a real também sobre o ataque. O Igor Gomes, gente, ele não permite realmente que ninguém crie nada por ali. Concordo, taticamente ajuda, principalmente defensivamente. Ele destrói o jogo ofensivo do adversário. Só que a contrapartida do Igor Gomes, esse é o bônus. O ônus é que ele destrói a parte ofensiva do São Paulo. O Igor Gomes não consegue acertar um passe, é um negócio inacreditável. É um jogador importante taticamente, mas ele é isso, importante para destruir o adversário, mas tem destruído o São Paulo. O trabalho sujo está bem feito, mas o trabalho que seria o limpo está sendo feito sujo também. Aí eu não sei até onde vale a pena, tá? Mas é um detalhe sobre o Igor Gomes, que foi bem taticamente e arrebentou todas as jogadas ofensivas do São Paulo. Para mim, negativo, de uma maneira geral, a atuação dele, tá? Luciano... É o 7º gol do Luciano, na live eu falei o 8º, mas é o 7º gol do Luciano em 5 jogos, hein? Bela fase do Luciano, futebol é assim, quando a bola começa a entrar, as coisas andam muito bem. Luciano foi bem demais na partida novamente, embora ele e o Patrick foram bem, eles erram, né? Eles acabam errando aí nos gols do Fluminense, o Patrick acaba dando um passe errado ali, uma confusão entre ele e o Thales no primeiro, e o Luciano deixa o Manuel se antecipar. Ah, o Luciano não é zagueiro. Não é zagueiro, mas deu uma vacilada. Mesmo sendo atacante, dava para se antecipar ali e falhou sim no gol do Fluminense, mas fez uma boa partida o Luciano. E quem não fez uma boa partida, aliás, quem nunca quase faz uma boa partida é o Éder, gente. É o Éder, não é, persegue o Éder. Não, o Éder me persegue. É duro ser São Paulino e ver o Éder toda hora no time do São Paulo, cara. Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar pro Rogério. Mas não tem o Éder, vai pôr quem? Cara, você tem outras alternativas. Você poderia colocar, por exemplo, o Luciano e o Patrick no ataque. Por exemplo, no segundo tempo, o Patrick foi para jogar de atacante, do lado do Caleri. Então você colocaria o Luciano, já que era para poupar o Caleri, no ataque junto com o Patrick. Né? Aí você poderia colocar o Rodriguinho no meio-campo. Acho que tem alternativa sim, Rogério, para não termos que ver Éder. Acho que o torcedor do São Paulo, de certa maneira, não aguenta mais o Éder. Rogério Ceni, com essas ressalvas que fez o que pôde, né? Um time totalmente arrebentado e agora arrebentou mais um pouquinho ainda. Né, Rogério? Agora é se virar, acho que faz um grande trabalho no São Paulo, pelo menos é um time que a gente percebe muita limitação do São Paulo. O São Paulo tem grandes limitações no seu elenco, São Paulo tem dificuldades, mas é um time que não tem faltado luta, não tem faltado entrega e não tem faltado briga, pelo menos para honrar a camisa do São Paulo, e esse é o mínimo que o torcedor pede, e esse mínimo tem sido atendido, né? Os jogadores foram entrando, o Caleri brigou lá o tempo todo, né? E para quem reclama do VAR, quero deixar registrado que o jogador do Fluminense, ele agride o Caleri. Na hora da briga ali, ele dá uma cotovelada por trás com a intenção de agredir o Caleri, o VAR não chama, era lance de expulsão. E o pior, o Caleri ainda toma o 3º cartão e tá fora da partida contra o Internacional, assim como o Patrick também, tá? Então é uma semana de tanta choradeira aí a favor do São Paulo, né? Esse tipo de coisa não tem barulho na imprensa, a gente já sabe como que é o ódio da imprensa, sempre estará contra o São Paulo. Inclusive o Rogério consegue perceber esse tipo de tendência, e vamos colocar essa partezinha do Rogério aí, que ele fala sobre aquela questão do VAR, do Palmeiras lá, o que ele acha que deveria ter sido feito, mas olha como que ele já foi no peito do jornalista. Eu sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas ontem foi disponibilizado o áudio do VAR, da cabine do VAR com o Voaden no jogo do meio de semana, a classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Você é palmeirense, né? Você é palmeirense, né? Você é palmeirense, né? Não. Você acha que é palmeirense? Não, sou atleticano. Atleticano? De Minas? Do Paraná. Do Paraná. Do Paraná. Muito bom. E você fez uma crítica construtiva ao VAR no jogo contra o Atlético Mineiro. E a minha pergunta é... Tinha que ter traçado a linha. Tem que traçar a linha. Se tivesse impedido, tinha que marcar o impedimento. Perfeito. Mas é isso que tem que fazer. Como mudar isso, Rogério? Você que é um cara de boas ideias, que fala muito sobre isso, bate no calendário, bate em outras coisas. Como mudar? Porque ontem foi o Palmeiras, amanhã pode ser o São Paulo, como já foi em várias oportunidades. Sim. Eu acho que tem que se ter um pouquinho
quando chama em lances capitais, como aquele, você tem... Eu acho que não foi traçada a linha, né? Acho que foi... Porque foi muito... Até no campo dá para imaginar que não foi pela velocidade que foi chamada e decisão tomada. Isso vale para todos. Se estava impedido, tem que ir lá traçar a linha. Estava impedido, não vale o gol. É assim que funciona. A bola bateu na mão. Se foi para proteger o rosto ou se foi... Tem que ir lá ser justo e marcar, sempre. Agora... Aí não sou eu que vou resolver, né? Mas o que é justo, tem que ser feito dessa maneira. Traça a linha, se está impedido, porque até agora também ninguém traçou a linha, né? Todo mundo só falou, mas ninguém poderia ter traçado a linha para a gente saber. Porque nem eu sei, nem você sabe se estava impedido, né? E é um fato importante quando ele cita, traça as linhas e mostra para nós, né? Porque assim, se fala que não foi traçado as linhas. Mas quando eu vejo o lance, eu também não tenho certeza se o Calleri estava de fato impedido ou não. O Palmeiras tem todo o direito de questionar isso, eu também estaria questionando. Mas traça a linha, mostra a realidade. O gol do São Paulo, o pênalti, perdão, do São Paulo foi irregular? O Calleri estava impedido ou não? Traça pra gente ver, que pra mim pênalti foi, ele toma 2 puxão ali. Disputa de bola, ele também tava puxando. Não, o movimento do Gustavo Gomes é bem diferente, mas eu não vou ficar aqui falando de São Paulo e Palmeiras. Mas como o Rogério citou, a gente está citando aqui também, traça as linhas pra gente ver. Problema nenhum se mostrar que o Calleri estava impedido, reconheço aqui. Do contrário, não tenho nada a falar, não vi as linhas travadas passadas ainda aí, né? E o Rogério também, pessoal, foi questionado aí sobre os reforços do São Paulo, ele citou que muitas mentiras são faladas. E aí vem um contraponto, pessoal, porque o jornalista Jorge Nicola, tô repassando informação, tô chamando ninguém de mentiroso, tá? O Nicola, num vídeo dele deste domingo, citou que o Ferrarese estaria a caminho do São Paulo, poderia fechar ele e o Galopo junto, e que o Rogério teria aprovado o nome, teria se agradado muito do nome do Ferrarese. Só que o Rogério, na entrevista coletiva, falou que não viu nada sobre o Ferrarese, tá? Então não houve aprovação. E sobre o Galopo, o Rogério fala que o jogador já está aprovado por ele, mas que ele está um pouco por fora dos trâmites aí, né, de negociação, mas que é um jogador muito interessante que deve ajudar o São Paulo. Gente, o Rogério vai sempre falar que está fora dos trâmites, tá? O Ferrarese, portanto, o Rogério me parece que esfriou o negócio, falou que ainda não tem nada muito direcionado. Sobre o Galopo, conhecendo um pouco do Rogério, acompanha a carreira dele há muito tempo, já tirando o básico que o Muricy falou para mim que esse negócio está andando bem, né? E tem um investidor interessado, inclusive sobre investidor. O Júlio Casares vai se reunir na segunda-feira com a diretoria do São Paulo para apresentar esse projeto e pode anunciar já o Galopo no decorrer da semana. Tanto que o Galopo nem relacionado foi no último jogo do Banfield, tá? Isso também é um sinal. Para mim, o Galopo vem para o São Paulo. Léo, você crava? Não, tenho a responsabilidade com vocês. Tudo que eu cravei antes é porque eu tinha certeza. Não tenho 100% de certeza do Galopo. Mas tem um indício enorme, pelo que conversei com o Muricy, de que esse jogador virá sim para o São Paulo. Então Galopo sim, Ferrarese com muito mais calma por aí, tá bom? E agora tá na sua tela aí uma manifestação da direção do São Paulo, eu já explico o caso. Vamos lá. Nota oficial, o São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no estádio do Morumbi e a repudia com veemência. O tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. O São Paulo Futebol Clube é de todos e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não serão bem-vindos e racistas não têm que ser bem-vindos em lugar nenhum. Inclusive, eu quero que esse canal, a nossa meta é de que chegue a 100 mil. Aliás, gente, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações, tá? Vamos bater essa meta aí. Mas se um de vocês que está aí hoje é um racista, esse canal também diz sem medo nenhum. Você também não é bem-vindo aqui. Se você é racista, você pode se retirar já nesse momento do vídeo que você não vai fazer falta nenhuma. Isso nunca deveria ter cabido em lugar nenhum na história da humanidade e agora, ainda mais 2022, né, gente? Passou da hora. Repito, nunca foi hora, mas a hora que se é que era para ter sido em algum momento, já passou há muito tempo desse negócio acabar. Simplesmente lamentável, não é porque é torcedor do São Paulo que a gente vai fechar os olhos. Esse imbecil deveria ser preso e ficar na prisão até que ninguém mais corra o risco de ver a cara dele para nunca mais. Para mim, é paciência e tolerância zero para racista, tá? Um torcedor do Fluminense foi lá e filmou esse cara aí. Lamentável, pessoal. Gostou do vídeo, gente? Então faz um combinho que é de graça e você não tem ideia o quanto ajuda. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like.
que me ajuda de montão. Da minha parte, desejo uma grande semana para você e que Jesus Cristo, meu amigo, abençoe a sua vida, a tua casa e toda a sua família. Tô deixando o card do nosso canal History, que a gente conta a história do São Paulo. Tem 2 vídeos legais que eu vou deixar aqui do lado para você, tá bom? Deus abençoe. Tchau.